Shalom, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a esse momento tão importante que é o momento de sabedoria. E queremos, nesses dias, junto com vocês, ministrar algo ao teu coração. E hoje vou abordar assuntos que são muito importantes para o nosso dia a dia. Quero trabalhar com vocês sobre uma vida no Espírito. Nós temos percebido que a igreja do Senhor Jesus Cristo, elas precisam sair das experiências religiosas para ter uma vida no Espírito. Existem alguns textos que eu vou mostrar em nossa caminhada que retrata muito bem a viver uma vida no Espírito e não ter uma experiência religiosa. Eu acredito que as experiências, elas são importantes, elas são fundamentais, mas experiências não pode ser comparado com uma vida no Espírito. Por exemplo, lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, a Bíblia diz que nós precisamos andar no Espírito e jamais satisfazer as concupiscências da carne. Ou seja, o que significa essa palavra andar no Espírito? Nesse texto, a palavra andar no Espírito significa caminhar, progredir, fazer bom uso das oportunidades. Que maravilha! Quando o apóstolo Paulo fala sobre andar no Espírito, ele não está falando de uma forma de a gente flutuar, mas conscientemente nós usarmos a nossa vida com bom uso, ou seja, usar a vida no Espírito com as oportunidades que o Senhor nos dá através do novo nascimento. Sabe, amados, a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 20, no versículo 27, diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Preste bem atenção nisso. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrilha todo o mais íntimo do corpo. Então eu encontro nesses dois textos de Gálatas capítulo 5, versículo 16, primeiro, Paulo dizendo que nós precisamos andar no Espírito. Segundo, em Provérbios capítulo 27, diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então eu entendo que uma vida no Espírito não pode e não deve ser tratado como uma experiência religiosa. Muito pelo contrário, a vida no Espírito é um caminho que colocamos as coisas do Espírito e, acima de tudo, fazendo com que as práticas espirituais estejam continuamente em nossa vida. Vem cá, vamos tratar um pouco sobre isso, porque eu percebo que muitos de nós temos tido experiências religiosas. E por ter experiências religiosas, isso não tem levado as pessoas a desfrutarem da vida do Espírito. Lembre-se, quando Salomão fala que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrilha o mais íntimo do seu corpo, ele está falando de um lugar onde o Espírito de Deus ilumina e que gera direção para a vida das pessoas. Sabe, irmãos, nós precisamos, nesses últimos dias, ficarmos muito conscientes da vida que nós recebemos. Em João capítulo 10, no versículo 10, na parte final, diz que o Senhor veio para nos trazer vida e vida em abundância. Essa palavra vida ali, no texto de João capítulo 10, no versículo 10, é a vida Zoe, ou a própria vida de Deus em nós. Agora preste bem atenção, essa vida de Deus que está em nós, ela precisa com que o espírito humano esteja tão iluminado para que possamos, em vez de ter experiências com os dons, começarmos a viver a vida de frutificação no Espírito. Porque eu tenho percebido que a grande maioria das pessoas, ela tem dado mais valor aos dons do que os frutos. E eu sou
uma pessoa que acredita nos dons. A Bíblia diz que nós devemos procurar com zelo os melhores dons. Mas eu percebo que os dons não é um fruto. E o fruto é justamente aquilo que eu externo através de um relacionamento pessoal e através das práticas espirituais da vida no Espírito. Lembre-se, quando Gálatas capítulo 5, no versículo 16 fala sobre andar no Espírito, ele vai falar que esse andar no Espírito gera frutos e não dons. Eu não sou contra os dons, mas eu acredito que nós precisamos gerar mais frutificação do que literalmente andarmos em experiências com o Senhor e só desejar os dons em vez de frutificar. Então, a vida Zoe que recebemos da parte de Deus, essa vida Zoe, ela nos faz a gente vivermos de uma forma consciente ao ponto de gerar frutificação em nossa vida. Então, o que é que Deus está tentando nos mostrar? Por que não existe esquadrilhamento do nosso corpo? Porque nós não conseguimos ter consciência, ou entendimento, ou compreensão exata de algo que o Senhor está tentando nos direcionar da vida no Espírito através dos frutos. Porque o espírito do homem, ele está apagado. E andar no Espírito com as práticas espirituais faz com que os frutos eles venham a ser evidenciados. Por quê? Porque o espírito do homem ele começa a gerar lâmpada, luz. Lembre-se que a Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra e é luz para os nossos caminhos. Pois bem, ninguém na vida é conhecido pelos dons. Eu vejo muitas pessoas que, infelizmente, dão mais valor aos dons do que aos frutos. Mas Jesus, ele nos demonstra algo diferente. Por quê? Porque dons é uma habilidade, é um presente, é uma capacidade que Deus dá a alguém para que esse alguém seja o instrumento de Deus para a vida de outras pessoas. Mas a Bíblia diz que o fruto é algo que nós evidenciamos de dentro para fora. Por exemplo, Mateus capítulo 7, no versículo 16, a Bíblia diz: pelos frutos os conhecereis. Você percebe que Jesus nunca falou que será pelos dons que as pessoas serão conhecidas? Então eu não posso e não devo. Isso não é o que a Bíblia nos mostra, evidenciar alguém pela habilidade que Deus dá à vida delas. Aquelas pessoas que não têm suficiência, que não têm capacidade, o dom ele vem como um presente para gerar no coração das pessoas algo para outras pessoas, porque a Bíblia diz que os dons têm um fim proveitoso. Então não é o que chega em mim, é o que vai passar, é o que vai alcançar a vida de outras pessoas. Já o fruto não. O fruto é uma evidência de um relacionamento e de uma vida no Espírito. Existe uma diferença muito grande entre os dons e os frutos. Por exemplo, dons é o que Deus dá. Já os frutos é o que você está se tornando. E só podemos nos tornar pela vida no Espírito. Lembre-se disso, irmãos. Deus está nos chamando para viver uma vida no Espírito. Dons sempre vai demonstrar o que fazemos para Deus. Já os frutos não. Os frutos mostram quem somos em Deus. Então precisamos ter dons, ou temos dons, mas podemos mesmo assim, com todos os dons que Deus nos dá, podemos ainda ter a necessidade de crescer em caráter. E aí é onde o Senhor tem tentado nos mostrar que a nossa consciência da vida Zoe, ela vai gerar mais fruto do que os dons. Repetindo, não sou contra dons, eu amo os dons, eu me movo nos dons, mas eu percebo que a evidência da vida no Espírito não está nos dons, está nos frutos. Preste bem atenção, o apóstolo Paulo, a carta aos Romanos, no capítulo 1,
Eu vou ler alguns textos aqui porque eu acredito que esses textos sejam de suma importância debaixo dessa consciência que nós estamos tendo, quando ele fala sobre que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Onde é que está isso? Romanos capítulo 8, no versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então aqui eu encontro mais uma vez o apóstolo Paulo nos trazendo direção de andar no Espírito, ou de viver no Espírito. Quem vive no Espírito não tem nenhuma condenação sobre ele. Lembre-se que o mesmo texto de Paulo, a carta aos Gálatas, vai falar sobre os frutos do Espírito, e quem andam sobre esses frutos do Espírito, não existe lei para eles, porque é algo que está sendo evidenciado pelo Espírito. Então eu percebo que o nosso relacionamento com Deus, através das práticas espirituais, eu poderia citar algumas delas para você: oração em outras línguas, jejum, meditação na palavra, confissão de fé e tantas outras que eu poderia citar aqui, que fala de práticas espirituais, que vai gerar em nós relacionamento ao ponto da gente gerar mais fruto do que os dons. Pode ter certeza que quanto mais vivermos uma vida no Espírito, os dons se manifestarão. Deixaremos de viver experiências religiosas para ter experiências verdadeiras com o Espírito de Deus, porque isso é algo diário, é algo contínuo. E através dessas experiências que nós temos com Deus, de algo diário, de algo contínuo, a vida do Espírito vai trazer frutos para nós. E aí nós precisamos entender o que o Senhor está tentando nos levar. A igreja, ela precisa viver a vida no Espírito. Olha o que aqui Paulo diz, a carta aos Romanos, no capítulo 8, no mesmo texto, no versículo 14. Olha que texto extraordinário. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eu vou repetir. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Uau! Que texto extraordinário! Porque eu percebo que existe uma filiação que todos nós temos, porque recebemos Jesus como Senhor e Salvador e passamos a ser filho de Deus. Mas eu percebo que existem alguns filhos que ainda não cresceram. Quais são os filhos que não cresceram? São aqueles que querem ter experiências religiosas, que querem ter mais experiências com a presença de Deus, ou até mesmo uma teofania, mas que não andam no Espírito. Essas pessoas que desejam ou que andam mais sobre experiências em vez de fruto, essas pessoas, elas continuam sendo filhos, mas não existiu ainda um amadurecimento, porque a Bíblia faz uma distinção entre filhos maduros e filhos crianças. Aqui, nesse texto de Romanos capítulo 8, no versículo 14, diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Esse filho aqui são filhos maduros. São aquelas pessoas que agora, pela prática exercida das coisas espirituais, elas crescem, elas desenvolvem, elas não dão trabalho, elas solucionam alguns problemas que outros criam. Elas serão sempre uma bênção para o corpo de Cristo, sempre serão uma bênção na sua casa, sempre serão uma bênção na sua comunidade cristã. Ou seja, são filhos maduros. E Deus falou comigo, dizendo: os filhos maduros se deixam ser guiados pelo Espírito. Uau! Que coisa extraordinária! Deus está nos chamando, amados, para vivermos uma vida no Espírito. Lembre-se, a Bíblia nos garante algo importante e nós precisamos dar ênfase àquilo que nós recebemos da vida de Deus.
O nosso espírito humano, ele renasceu, ele foi recriado, ele foi regenerado. A Bíblia diz que nós recebemos através da palavra que é incorruptível, que foi semeada no nosso coração e nos gerou um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa, uma nova criação, de dentro para fora. Eu te chamo para esses dias, nesse devocional, a você começar a viver pelo Espírito, deixar as experiências não como deixar de abandono, mas viver a vida no Espírito pelo que você está frutificando. Lembre-se de uma coisa: você será conhecido por duas coisas: pelos problemas que você causou e pelos problemas que você solucionou. Quando você soluciona problemas, é que você cresceu. Você está vivendo a vida no Espírito. E quem vive a vida no Espírito, eles soluciona problemas e não dá problemas. E aí é onde nós precisamos, com toda a sinceridade do nosso coração, começarmos a alimentarmos de dentro para fora. Sabe, amados, a oração em outras línguas, a oração no seu dialeto, o jejum, essas práticas espirituais de meditação na palavra, de confissões de fé, isso fará com que você e eu venhamos a viver uma vida no Espírito. Lembre-se, andai, faça bom uso das oportunidades. Quais são as oportunidades? As oportunidades de que Deus nos regenerou, então fazemos bom uso disso. Por quê? Porque segundo Paulo, a carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, a Bíblia diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Olha o que ele vai dizer: no espírito, na alma, no corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis até a vinda de Cristo. Preste bem atenção. Quando ele fala sobre a tricotomia humana, ele trata primeiramente o espírito humano. Lembre-se que Provérbios falou sobre isso, dizendo que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O espírito do homem é aquele que nasceu de novo. É esse homem que precisa das práticas espirituais. Não é o corpo, não é a alma, não é o corpo, é o espírito. Quando eu pratico as coisas espirituais, vivendo a vida no espírito, a alma ela será renovada automaticamente, o corpo será subjugado. Preste bem atenção, você está querendo subjugar o corpo primeiro. Que tal você começar a se olhar de dentro para fora? Um grande homem de Deus, ele falou algo interessante, perguntando para outros teólogos, algo sensacional. Ele disse: a alma e o espírito são a mesma coisa? Algumas pessoas começaram a dizer para ele: sim, é a mesma coisa. Ele disse: não é a mesma coisa, porque ele começou a ver a distinção. Porque se nós não prestarmos atenção de que a alma, que o espírito e a alma e o corpo são coisas totalmente diferentes, nós não iremos dar ênfase no que é necessário e o que é preciso fazer. Então, quando esse homem disse que era algo diferente, porque ele viu nesse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 23, e ele viu também em Hebreus, quando a Hebreus fala que Deus fez uma divisão entre a alma e o espírito, juntas e medulas, então não pode ser a mesma coisa. Quando eu acho que a alma é o espírito é a alma, nós não iremos viver a vida no espírito que Deus deseja. Por quê? Porque só iremos tratar com as coisas emocionais, só iremos tratar com a mente, só iremos tratar com o pensamento, só iremos tratar com as emoções e não trataremos com o espírito. Então, Paulo vai dizer que nós precisamos andar no Espírito e dar ênfase a isso. Por quê? Porque no Espírito você entra em contato com o mundo espiritual. Na alma, você entra no contato com o mundo das emoções, da mente, das vontades. E lembre-se disso, irmãos. A sua mente, as suas vontades, ela existe por causa da sua alma. E o corpo no mundo físico. Deus está nos chamando hoje a vivermos uma vida no Espírito, e desta forma nós não iremos cumprir nada o que a carne pede. Lembre-se, não existe condenação para aqueles que andam. Presta atenção, deixa eu ler o texto novamente. Porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Como é que eu não ando segundo a carne, no Espírito?
Você sabe por quê? A maioria das pessoas, elas têm andado na carne, na carne que eu falo, é andar na impiedade, nas suas paixões, nas suas vontades, porque ela não tem se olhado de dentro para fora, não tem exercido. Preste bem atenção, pare com as experiências religiosas e comece a viver uma vida no Espírito. Eu te chamo e termino dizendo, porque o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Quando o Espírito do homem está iluminado, quando eu vivo a vida no Espírito, dando ênfase às coisas espirituais, sendo influenciado pela vida zoe de Deus que está em mim, eu começo a gerar frutos. Lembre-se, os dons são importantes, os dons são fundamentais. Você e eu precisamos sim dos dons. A congregação precisa dos dons em manifestação, mas isso não testifica de forma primária que você e eu estamos andando no Espírito. O que testifica de forma primária que nós estamos andando no Espírito é aquilo que nós conseguimos frutificar. Em João capítulo 15, do versículo 1, quando fala sobre Jesus a videira, o Pai o agricultor, nós o ramos, a Bíblia diz que nenhum ramo pode fazer nada se não estiver ligado na videira. Então eu acredito que os frutos que nós produzimos é pela nossa ligação em Cristo. O que Ele produz, eu produzo. Porque não estamos produzindo, porque estamos meio que desconectados dessa vida no Espírito. E você vai frutificar, você vai produzir bons frutos. Porque se não produzir bons frutos, a Bíblia diz que Ele corta, mas aquele que produz mais fruto ainda, Ele poda para que produza mais. Então eu te chamo a você iluminar o espírito humano. Eu te chamo a você exercer as práticas espirituais, colocando as práticas espirituais no seu dia a dia, todo dia, de forma diária, exercitar. Lembre-se, o sucesso da sua vida e da minha vida está nas minhas práticas diárias. O que eu faço, a forma como eu realizo todos os dias, criando um hábito através da disciplina, isso vai gerar sucesso na sua vida espiritual. Então eu te chamo para esse devocional, a você viver uma vida no Espírito, de dentro para fora, não através dos dons, só através dos dons, mas primariamente, ou primeiramente, pelos frutos do Espírito. Que Deus te abençoe, que Deus possa manifestar sobre você graça, bondade, misericórdia. Amo você e até a próxima, em nome de Jesus.